Pessoal, estamos aqui em mais um episódio do programa Carreira Pujante, uma iniciativa da Agro Pujante, aí, o portal jurídico 100% especializado no agronegócio, e hoje com a presença ilustre do professor Lutero de Paiva Pereira, que nós temos a honra de entrevistar, conhecer um pouco mais da trajetória profissional, acadêmica, onde foi o primeiro contato. E antes de começar, eu já quero pedir para vocês aí curtir, compartilhar, se inscrever no canal, porque é muito importante que essa mensagem chegue cada vez mais longe e a Pujante cumpra seu propósito, que é fortalecer juridicamente o setor agropecuário brasileiro. Então, professor Lutero, obrigado por ter aceitado o convite. A gente aqui direto do 7º Congresso Nacional de Direito Agrário e queria já iniciar perguntando como que foi o início, desde a graduação, onde o senhor formou, quais foram os maiores desafios e quando o senhor teve o primeiro contato com o agro. Bom, doutor Wander, antes de falar de mim, eu preciso falar um pouco de você. É muito notável ver a sua carreira, a sua dedicação, essa iniciativa, porque iniciativa é uma coisa das mentes inteligentes. Não há iniciativa sem inteligência. Inteligência proativa, né? Então, quando eu vejo você no seu trabalho, na sua profissão, com a Pujante aqui, dessa forma, eu preciso acreditar no futuro, que o futuro então já chegou. Bom, deixa um pouquinho falar de você, poderia falar muito mais, claro, né? Quero muito falar obrigado. Então da carreira. Eu me formei em Maringá, Universidade Estadual de Maringá. Eu era funcionário do Banco do Brasil, terminei meu curso e saí para advogar. Naquele tempo, quando o direito agrário nem existia, aliás, o direito ao agronegócio nem existia como nomenclatura ainda, se chamava crédito rural, eu resolvi fazer uma advocacia voltada para o produtor rural, né? E desde então eu me vocacionei para dedicar o trabalho de conhecimento nessa área. Acabei, por força da necessidade, criando e produzindo alguma literatura, né? Ao longo do tempo, ela se multiplicou. Eu já consumi bastante. E fico contente de saber que quando as pessoas leem meu livro, dizem que eu escrevo de maneira simples. E eu acho muito legal isso, que eu me esforço para a simplicidade, né? Eu até acho que eu sou um doutrinador caboclo, pela simplicidade que falo. Mas se for útil para o conhecimento, tanto melhor. Objetividade e demonstra indiretamente já um domínio prático, uma experiência do advogado mesmo, porque agrega muito no dia a dia. Então, o que acontece? Quem está começando a carreira agora na advocacia, né, na profissão, e tem essa vocação de ir para dentro da advocacia do agronegócio, olha, seja bem-vindo, venha mesmo e se qualifique para isso, porque o agronegócio é um mundo econômico, social altamente complexo. Legislação muito intensa, esparramada, direito administrativo tem no agronegócio, tributário, tem tudo dentro do agronegócio. E o país precisa do agronegócio. E o agronegócio precisa da assessoria jurídica, mas da assessoria jurídica especializada. Exatamente. É o que você está fazendo, o que você faz, produzindo artigos, literatura, congressos, né? E essa prática de produção acadêmica acompanhou desde a graduação ou veio depois? Como que foi isso, professor? A produção literária surgiu depois dentro da advocacia, quando eu via a necessidade do juiz conhecer o agronegócio. Naquele tempo se chamava produtor rural ou crédito rural. Então, por força da necessidade, nós não tínhamos literatura à época, né? Então eu acabei produzindo literatura por essa necessidade. E ela teve essa utilidade de formar um pensamento jurídico, né? Mas o que eu posso dizer, a despeito de ter produzido já 30 obras aí ou mais na área do agro, não está esgotado. O tema é tão grande, o agro é um oceano, doutor Wander. Você sabe disso? De conhecimento. De conhecimento. É enorme. Então, inexplorado, né? Porque a maior tem parte, muito ainda para ser produzido. Muito. Então, o agro é acolhedor e é necessitado da mente produtiva, né? E tomando um gancho aí do início da fala, mentes inteligentes com iniciativa, é perceptível, né? Pela necessidade, o senhor tomou a iniciativa de começar a produzir para orientar os magistrados, mas acabou orientando toda uma geração que está vindo agora, em um momento que, de uns 5, 6 anos para cá,
tomou os holofotes, o setor agropecuário, e o agro é tech, o agro é pop, e querendo ou não, a gente sofre com essa carência de doutrina especializada, especialmente por quem vive. Não fica só na academia, mas por quem vive os desafios, as angústias da advocacia no setor. Eu tenho sempre dito o seguinte, você tem que saber muito para ensinar um pouco. Se você souber pouco, você não ensina nada. Então, esse gancho, o senhor já trabalhava no Banco do Brasil, fez a graduação em Direito, formou e foi advogar para os produtores lá da região de Maringá. Exatamente. E aí, desde então, vem... Aí o escritório sediado em Maringá começou a expandir seu campo de atuação para fora de Maringá, no estado do Paraná, depois para outros estados e para outras regiões, né? Até que mais lá para frente, eu acabei me tornando membro lá na Europa, tem um Conselho Europeu de Direito Rural, né, que eu fui me tornar membro lá, que é um conselho que trata de crédito ou de atividade rural lá na Europa há mais de 100 anos. Caramba! E esse conselho, a cada 2 anos, a gente tem uma reunião lá numa cidade da Europa para tratar de assuntos ligados ao direito, que eles chamam lá de direito rural. Direito rural. Né? Então, eu vou para lá, exponho algumas teses do nosso e trago conhecimento de lá para cá. O senhor é o único brasileiro que faz essa interlocução? O único, dentro do conselho, sim. Dentro do conselho. Né? Então, isso amplia o meu conhecimento. Né? Como é bom, né? O pessoal ter conhecimento que existe esse conselho, que existe. O professor Albenir comentou aqui, né, que o sonho dele é ver o Brasil não só exportando commodities, mas também uma doutrina especializada no agro. Exatamente. Já que a gente está com todo esse holofote, esse potencial de deixar de ser somente o celeiro para ser também um supermercado do planeta, mas que a gente também possa, com essa construção de grandes mentes, nós exportarmos doutrina especializada, compreensão aprofundada sobre os desafios do setor. Nós já temos fatos ou experiências e temos mentalidade acadêmica já para produzir coisas que possa nos fazer ser independentes da doutrina europeia, que foi o berço do nosso conhecimento. Não vamos negar o valor delas, da doutrina europeia, que veio do direito romano, direito alemão e assim por diante. Mas no agronegócio, o agronegócio cresceu de tal forma que ele produz alimento, outros bens e produz intelectualidade jurídica, que está agora convidando vocês, novos pensadores do direito, a tomar essa responsabilidade de criar esse pensamento, buscando literatura, lendo a lei várias vezes, porque observe isso, eu sempre penso isso, a mente tem um processo de abertura lento. O que faz a mente abrir? A leitura. A leitura é um instrumento de fazer a mente conhecer. O conhecimento gera ampliação da mente. A ampliação da mente faz você perceber coisas que outros não percebem. E a repetição é o caminho. É o caminho. Leia sempre, leia várias fontes do conhecimento, não somente da área jurídica. Leia lá na psicologia, antropologia, sociologia, economia, ciências políticas. O advogado, você sabe disso, a beleza da nossa profissão é a multidisciplinariedade. Nós temos que conhecer tudo. No agro ainda mais, né? Porque tem um aspecto agronômico, tem clima, tem mercado internacional, mercado nacional, câmbio. Quer dizer, é um universo para o advogado ter uma mente brilhante em termos de conhecimento. Né? Aqueles que se dedicarem a tanto vão ter mente realmente brilhante, porque nós precisamos oferecer para o nosso agronegócio. E pensando com toda a sua experiência, professor, pensando nos próximos anos, para quem está construindo uma carreira e necessariamente precisa se pensar em 10, 15, 20 anos numa construção de carreira, quais o senhor acha que são os grandes desafios, as grandes questões a serem enfrentadas pelo setor produtivo brasileiro na área jurídica? Olha, vamos pensar em 2 momentos, para o profissional do direito e para o setor. Para o profissional do direito, ter como objetivo prestar o melhor serviço antes de ficar ansioso pela melhor remuneração. Os honorários são consequências do bom serviço prestado. Então, qualifique-se para tanto. Se você se qualificar no tempo certo, a sociedade vai responder positivamente procurando. Né? Claro, você tem a sua vitrine, é importante que tenha para tomar conhecimento, as pessoas tomarem conhecimento. Mas o boca a boca é insuperável. É insuperável. O chamado network, seja um profissional de conhecimento jurídico bem profundo, saiba se relacionar bem socialmente, seja amigo dos seus colegas, não tenha o colega como inimigo, né? Exatamente. Não precisa isso.
atenda corretamente e prestativamente o seu cliente, responda oportunamente a consulta dele, a pergunta, não diga que você não está quando você estiver. Essa é a questão da ética da profissão. Exato. Isso conta muito. O setor precisa exatamente desse profissional de qualidade para dar assessoria jurídica ao produtor, porque é o seguinte, a vida é feita de relações jurídicas. Eu tenho dito isso, até o amor gera uma relação jurídica chamada casamento. O casamento é uma relação jurídica. Se não, é união estável. Exatamente. Mas é uma relação jurídica. Exato. Direitos e obrigações, né? Então, o produtor rural precisa dessa assessoria na relação jurídica para construir um bom contrato, né? Uma boa solução, uma boa se planejar a sucessão. Tudo isso. Profissionalizar a governança. Não existe um espaço da vida onde não tem uma lei regulamentando um ato ou uma omissão. Então, nós, advogados, devemos responder, nos qualificar bem para isso, para dar ao produtor rural a necessária proteção jurídica que ele precisa para a sua atividade. Muito bom. E sobre uma orientação, uma linha de pesquisa, se fosse eu sei que vai dar uma puxada para o crédito rural aí, mas se fosse para recomendar uma linha de pesquisa, um aprofundamento, o que o senhor identifica que a doutrina ainda é muito carente no Brasil e tem uma grande oportunidade para essa geração que está vindo, precisa ocupar os bancos acadêmicos aí? Eu diria, sem medo de errar, direito constitucional. Direito constitucional. Constitucional. Porque a Constituição é a lei superior da República, do Estado, de todos nós. É da Constituição que as leis advêm para regulamentar as relações privadas e públicas e tudo mais. Se nós tivermos uma mentalidade de um bom preceito constitucional, no agronegócio, estou dizendo até no agronegócio, que é a minha paixão atual, o direito constitucional, nós vamos construir no direito infraconstitucional, na legislação, uma exegese melhor, uma interpretação melhor da norma infraconstitucional, porque você tem um preceito constitucional direcionando a sua forma de interpretar. E eu vou fazer uma propaganda dos livros do senhor aqui, que eu já li, Agricultura como uma Política de Estado, e que o senhor trata o direito à alimentação, no rol dos direitos sociais, como um proto-direito, um direito que vem primeiro, né? Se quiser comentar um pouquinho, porque eu gostei muito da obra e, enfim, eu sempre recomendo ela, porque é uma leitura muito agradável e lúcida, traz uma perspectiva nova, que eu vejo que hoje, na própria formação dos profissionais no geral, o direito constitucional é muito omitido. É muito omitido. A gente, para não dizer omitido, eu diria negligenciado. Negligenciado nos bancos das faculdades de direito pelo país. Há uma concentração, óbvio, em grandes universidades ou universidades ali de Brasília que estudam mais por estar mais próximo, mas no dia a dia mesmo, espalhados pelo Brasil, aí eu vejo que há uma negligência. Se o senhor quiser comentar, vai ser muito válido. Em regra, para nós, para a maior parte dos advogados, eles pensam que o direito constitucional é só para quem trata de questões junto ao Supremo. E nós não vamos tratar, nós vamos no máximo ao STJ e não precisamos. Mas precisamos sim. E quando você falou desse livro que eu escrevi, que até foi prefaciado pelo ministro Andrés Mendonça do Supremo, né? Agricultura, uma política de Estado. A ideia é tentar convencer o país, o Congresso Nacional, a levarmos a política agrícola a ser traçada pelo Estado e não pelo governo. Por quê? Porque o governo ele tem as suas mudanças, as suas alterações, ele tem a sua alma ideológica. Exato. E a agricultura não permite essa oscilação na política agrícola. Porque o campo não permite. O campo tem as suas exigências, né? Exatamente. A produção tem as suas exigências que não pode ficar sujeita a um governo que quer ou não quer fazer seguro agrícola, quer ou não quer financiar, quer ou não quer fazer a tributação mais conveniente. Não pode. O setor, eu tenho dito nos livros, o Estado precisa aprender a ser amigo do agricultor e da agricultura. Exato. Porque pelo mundo todo, a agricultura é muito mais respeitada, né, encarada como uma política de Estado. Muito mais. A gente tem um livro muito bom do professor Ivan Vedequim, que foi uma reunião de autores ali sobre política agrícola, que ele traz um estudo desde a Mesopotâmia ali, a base, os princípios, como abastecimento alimentar, segurança alimentar. Então, isso tudo como é importante
importante, né? Eu tenho um relato que a primeira vez que eu fui na Flórida ali, chega na imigração, já tem várias placas ali de proteção à agricultura americana. E aqui no Brasil a gente não vê essa defesa da agricultura como uma política de Estado, um benefício para a sociedade como um todo. Fica muito no nós contra eles e isso prejudica o próprio país, a própria sociedade brasileira. Wander, às vezes até para convencer na minha oratória eu faço até uma certa piadinha, né? Mas as pessoas vão me entender. Eu digo que o agronegócio, ele é onipresente. Ele está presente em todos os ambientes da vida humana, em todos. Até num congresso igual esse que nós estamos aqui. De que forma que ele está? Por exemplo, se nós não tivéssemos um agronegócio nos segurando aqui, o Congresso teria o break, mas não teria o coffee break. Exatamente. A fruticultura está ali, tá ali. Pão de queijo. O coffee vem do agro, o break vem daqui. Exato. Mas sem produção ali, o pãozinho de queijo, a fruta, tudo, o break seria insuportável. Mas até no Congresso tem hora que, como é que está o coffee break aí? Tá bom, por que o coffee break aqui? Quem pôs o coffee aqui? O agronegócio. Então, aonde a gente pensa ele não está, ele está. Então eu tenho dito que o agronegócio tem essa característica quase divina de onipresença. E onde o homem estiver, o agro está lá. Se o agro não estiver lá, o homem lá não estará. Porque ele não pode ter independência do alimento. Exatamente. E além de agradecer, mas também para a gente caminhar para uma conclusão, queria pedir para o senhor deixar uma mensagem final para um profissional que está começando agora, que está saindo do banco da graduação ou que está na advocacia, mas está fazendo uma transição para o agro. Como é desafiador, a gente vê muitos depoimentos, pessoal falando que tem um desafio aí de captar clientes, de ter uma conexão. A gente sabe que tem um desafio de entrada no setor, né? O setor fechado, querendo ou não. O que o senhor daria de conselho e recomendação para esses profissionais? Bom, primeiro buscar qualificação, né? Uma pós-graduação idônea, tem várias, não vou precisar citar. Pode fazer propaganda aí que eu sei que é muito boa. Da SMAF, o Dr. Tobias está ali. A SMAF da Escola da Magistratura Federal, que o Dr. Tobias e eu somos coordenadores lá em Curitiba, o IDCC em Londrina e assim por diante, né? Muito bom. Então busque qualificar-se. Segundo, tenha bom relacionamento social, tá? Seja integrado com a sociedade sua na sua cidade. Participe dos eventos, se for possível faça alguma palestra, alguma orientação, escreva artigos. Promova, né? Tem iniciativas dentro da sua cidade, se não tiver. Promova, exatamente isso. Se não tem, faça. Chama subseção, sindicato, associações, a igreja, cooperativa. Enfim, vai lá. Né? Tem um movimento Solidariedade lá, vai falar do agronegócio. Tem aqui arroz, feijão e tudo, porque o agronegócio está aqui. E também os vários congressos. Os congressos a gente se enriquece de duas maneiras, intelectualmente e socialmente. Né? E não dá para ser um ser solitário, sob o risco de a solidão te consumir. Faça amigos, a amizade é um patrimônio seu, que você constrói. E quando você tem muitos amigos, você tem uma riqueza inestimável, que pode te levar mais rápido e mais eficazmente para lugar que você não conseguiria chegar sem um amigo dando esse apoio. Então, aqui está uma aula não só profissional, mas também de vida. Quero te parabenizar e agradecer, professor. Essa leveza na comunicação, receptividade, isso é um exemplo de humildade com tamanha envergadura acadêmica, de produção, de profissionalismo, mas que se dedica também a passar isso para as novas gerações. Agradeço muito a presença aqui do professor Lutero, nosso programa Carreira Pujante. Mais uma vez peço a vocês, curtam, compartilhem, comentem, porque assim a mensagem chega mais longe. E a gente vai deixar aqui então tanto a rede social do senhor, o site da pós-graduação recomendado da SMAF, para vocês clicarem e conhecerem aí. Eu tenho certeza que isso é grande oportunidade de aprender com o professor Lutero. E não deixe de conferir as obras dele que já estão lá na nossa curadoria no site, hein? Um grande abraço. Obrigado, professor. Foi um prazer.